Muito bem, sempre no pedacinho que a galera gosta, os meus comentários pós-jogo, depois desta derrota do Cruzeiro de virada para o Santos aqui no Mineirão. Inacreditável, quem viu o que o Cruzeiro jogou no primeiro tempo, o vareio de bola que deu o Cruzeiro para cima do Santos, não acredita que no final o Santos bateu o Cruzeiro de virada. Essa superioridade do Cruzeiro dentro das quatro linhas, em posse de bola, também nas finalizações, o Cruzeiro não soube tirar proveito, o Cruzeiro não traduziu em gols. Aliás, tem sido um defeito do Cruzeiro, essa falta de eficácia, de eficiência nas finalizações. Porque, o Cruzeiro fez o gol aos 41 minutos do primeiro tempo com o Fabrício Bruno de cabeça. Mas já era para ter feito muito antes. E outra coisa, se tivesse deixado o primeiro tempo com 3-0 no placar, não seria nada de anormal. Acho que seria o justo. Por isso que eu estou colocando aqui título dos nossos comentários pós-jogo. É minha opinião, respeito a sua e a sua interação. Perdeu pelos próprios erros. Perdeu pelos próprios erros. Elenco é a conta do chá. Essa é a realidade. Agora eu estou falando que a conta do chá é hoje. Quem me acompanha não tem visto que, há muito tempo que eu tenho cobrado os reforços. Reforços de qualidade, eles falavam pontuais. Há 60 dias está se falando em reforços pontuais. Antes de começar o Mundial de Clubes, antes do time, do elenco ter entrado de férias. Então, faz muito tempo que o Cruzeiro está na promessa desses reforços pontuais, revelados pelo próprio Pedro Lourenço. Dois extremos, antes se falava no lateral esquerdo, aí veio o Cauã Prates para solucionar, ser o reserva eventual do Kaique, tanto que o Kaique subiu de produção, o futebol dele cresceu assustadoramente, mostrando aquele futebol dos tempos da base e de início no profissional do Cruzeiro. E os reforços não aconteceram, e os reforços não vieram. Então hoje, o Cruzeiro com os 11, o Cruzeiro cansa em campo. E o mister não tem peça de reposição, porque antes não se aguentava de ver o Lautaro entrar em campo e não resolver. Hoje o Lautaro, um jogo fica no banco, o outro não fica e nunca entra. E quando fica, nunca entra. Por quê? O próprio mister se convenceu de que ele não resolve, de que não serve para o Cruzeiro. E agora está surgindo um novo foguete molhado, que é esse Marquinhos. Muito criticado, aqui eu estou vendo nos comentários. Toda vez que entra não resolve. Acho que houve uma precipitação do Cruzeiro na contratação desse jogador, mas que teve o aval do mister. Fazer o quê? Não foi nem indicação dele no início, não. O Marquinhos veio parar no Cruzeiro por indicação do ex-técnico, o Fernando Diniz, que o dirigiu antes na equipe do Fluminense. O cara não resolve. Como o Bolaço não vai resolver, quem entra não resolve. Quando se coloca o Gabigol, o mister coloca faltando 10 minutos, 12 minutos para o jogo acabar. É humanamente impossível o cara num tempo, num curto espaço de tempo, resolver alguma coisa, ajudar o Cruzeiro em alguma coisa. Hoje, apesar do pouco tempo que ele teve em campo, pelo menos procurou participar, finalizou e tudo mais. Cansaço existe, é normal o desgaste. O Cruzeiro jogou quinta-feira, viajou, foi no Nordeste, já vinha de um desgaste contra o Botafogo na vitória lá no Rio de Janeiro, num jogo que realmente convenceu. Assim como convenceu no primeiro tempo. E volto a dizer, o futebol foi convincente. O que não foi convincente foi o item finalização. É onde o Cruzeiro realmente não teve competência para resolver o jogo. Era para ter resolvido a parada, sacramentado hoje uma vitória que seria de fundamental importância no primeiro tempo. Veio a etapa complementar, arriou os pneus. Arriou os pneus. Permitiu o Santos chegar a um empate com o Guilherme, sabe? Pegando com as calças nas mãos a defesa do Cruzeiro, justamente a defesa, sempre bem posicionada, mas deram espaço aí pro Guilherme, e isso foi uma injeção de ânimo pro Santos, porque
O time cresceu, viu que o Cruzeiro sentiu que o Cruzeiro estava cansado, o mister demorando, como sempre, nas substituições. Já é um critério dele que a gente tem que se acostumar. Eu não me acostumei, mas temos que aceitar ele, o comandante. Ele é passivo nas substituições, ele demora. E quando faz, realmente se olha para o banco e não tem essas peças de reposição. Então o Cruzeiro também está passivo nessas contratações. O que está acontecendo? É simplesmente porque vai lá, tenta e os clubes não negociam? Ou não seria uma falta de um dirigente experiente de mercado? Aquele que vai e busca, como era o Alexandre Matos, mas que a sua validade estava vencida. E o cara já chegou no Santos e reforçou. E dos 20 clubes, 16 já se reforçaram. Eu, sinceramente, não culpo o Pedro Lourenço, não, porque ele tem a grana, ele tem o dinheiro. Eu não culpo o Pedro Júnior, que está vivenciando o futebol agora como profissional do futebol. Está estudando para isso. Mas tem que se atribuir a quem ficou. Quem ficou? Paulo Pelaip. Se existe alguém experiente no futebol, Paulo Pelaip. Mas é nome hoje para o mercado, para buscar realmente esses reforços, que inclusive ele prometeu, antes da retomada da bola depois do Mundial de Clubes. O Cruzeiro ia jogar no sábado ou no domingo com o Grêmio, e aí ele disse que até sexta-feira 2 nomes seriam anunciados. E veio a frustração do Matheus Gonçalves e outros nomes que foram badalados, explorados pela imprensa, que chegou ao conhecimento da imprensa. Então, se existe uma incompetência, é do dirigente que não está lá. O cara realmente das contratações. Então o Cruzeiro tem que pensar nisso, enquanto há tempo, dia 2 de setembro, se fecha a janela, se encerra a janela. O Cruzeiro está desgastado, o mister está precisando de peças. Ele precisa, essa é a realidade. E aos 43 minutos, com o Cruzeiro já arriado, Cabadeiro fazendo o gol da vitória da equipe do Santos. Eu, sinceramente, atribuo toda a responsabilidade aos jogadores, nessa falta de competência no primeiro tempo. A passividade do mister, a gente já sabe que ele é assim, na demora em alterar o time. Mas eu, sinceramente, atribuo realmente ao time, aos jogadores, os erros, né? É como eu estou dizendo aqui no nosso título, perdeu pelos próprios erros. Elenco é a conta do chá. São os 11, aí você olha para o banco, tem mais quem? Gabigol, mais quem? Na zaga a gente não precisa de ninguém, né? Já tem lá as opções. No meio campo, se você olhar, o Wallace, tem o Matheus Henrique, se tornou um reserva. Mas para o setor ofensivo, onde o Cruzeiro carece realmente de nomes e reforços, a gente não vê isso. Ô Diogo, vem cá que nós já estamos terminando aqui. Sabe? Está precisando de peças ofensivas e não é de hoje. E eu tenho cobrado isso há um tempão. Aí tem gente que fala, pô, mas o time só perdeu, o time não está perdendo, o time está só ganhando, bons resultados, continua na vice-liderança, tudo bem. Eu estou falando que o elenco é limitado. Até nas vitórias eu venho cobrando esses reforços, porque é visível isso. Há necessidade de se ter qualidade também no banco de reserva, de qualificar esse time. E eu vou mais além, não é só para banco não, é para chegar e para ser titular também, para desbancar ali o Wanderson, que hoje até foi muito aplicado, determinado, até ser substituído, até que fez uma boa partida. Mas é isso. No meu entendimento, o time hoje esteve extenuado na etapa complementar, sentiu o peso, realmente a carga pesada desses últimos jogos que fez Botafogo e CRB para arrancar a classificação na Copa do Brasil, e o reflexo veio hoje na etapa complementar diante do Santos. Vamos lá, é buscar essa recuperação somente do dia 18, tentar desbancar a boa equipe do Mirassol lá em seus domínios. Não vai ser nada fácil. Perdeu jogadores importantes, Kaique, Lucas Romero, né, jogadores que receberam hoje o cartão amarelo. Exatamente isso. Então, vai jogar desfalcado lá no interior de São Paulo na próxima rodada. Até lá, 8 dias até o jogo para recuperar o elenco, que vai ter 2 dias de folga e por aí vai. Mas aqui, derrota doída, hein? Muito doída. Pela forma como ela aconteceu. Um vareio de bola no primeiro tempo e na etapa complementar o Cruzeiro dormiu no jogo.